Está na hora de tocar um instrumento musical. Solo Music, Centro de Educação Musical. Violão, guitarra, contrabaixo, técnica vocal, teclado, bateria, flauta doce, gaita, teoria musical, musicalização infantil, material didático grátis. Rua JJ Seabra Centro, Galeria Central, segundo andar, sala 209. Informações 3489-8998 ou 8188-2848 ou 9195-3406. Solo Music, Centro de Educação Musical. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Providel, grava até pensamento. A paz do Cristo a todos, está no ar o seu programa Visão Aberta, que tem essa proposta de trazer temas substanciosos, tem essa proposta de esclarecer você sobre esses temas e sempre estamos trazendo convidados para enriquecerem a nossa programação, pessoas que vão dar uma contribuição significativa daquilo que estaremos assim conversando, ok? E assim, o nosso programa de hoje, programa Visão Aberta de hoje, tem como tema o pastor à luz da Bíblia. O pastor à luz da Bíblia, ou seja, quem é o pastor segundo a Bíblia? Estaremos conversando sobre isso, tá bom? O pastor à luz da Bíblia. E eu tenho assim hoje a honra de estar assim ladeado dos pastores Alex Cosmo, está imediatamente à minha esquerda, e ali adiante o pastor Maruel Bispo. São meus amigos, irmãos, pastores aqui em nossa cidade de Feira de Santana, e eu tenho certeza que eles assim esclarecerão muita coisa aí pra gente nesta ocasião, tá certo? Muito bem, mas inicialmente eu quero assim pedir para que os nossos queridos e amados pastores, eles se apresentem também, para que eles compartilhem as suas considerações iniciais. Vou pedir para que o pastor Maruel, ele possa assim dar suas considerações iniciais. Depois, o pastor Alex vai estar também dando as suas considerações. Pastor Maruel, a paz do Senhor, fica à vontade. A paz do Senhor, pastor Emerson, a paz do Senhor, pastor Alex. É com muito prazer que receber esse convite para estar aqui gravando esse programa Visão Aberta, da TV Monte Sião. E para nós é motivo de alegria estar falando sobre esse tema tão importante, tão relevante para os dias que nós vivemos, que é o pastor à luz da Bíblia. Vai ser muito bom, muito gratificante passar esses momentos aqui com vocês. Glória a Deus. Pastor Alex, fica à vontade. Eu quero agradecer, Emerson, aí pelo convite, Desejar a paz de Cristo aí a todos que agora nos acompanham, os internautas, os telespectadores, enfim. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de todos. Eu sei que a gente vive um momento crítico hoje e realmente há uma confusão na mente das pessoas a respeito do que é de verdade um pastor. E a gente precisa resgatar isso, e é importante para até nós mesmos que já estamos nesse ministério revisitarmos as coisas e nos avaliarmos também a respeito da nossa caminhada, se temos cumprido o que de fato a palavra nos instrui. Então, eu acho muito legal, quero agradecer esse convite, agradecer a você, ao programa Visão Aberta, a TV Monte Sião, enfim, vamos nessa. Amém. Muito bem, queridos. Olha, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas informações sobre os nossos convidados. A começar aqui pelo pastor Maruel Bispo. O pastor Maruel Bispo, ele é o pastor presidente da Igreja Batista da Família, ok? E o endereço da Igreja Batista da Família, para você que queira visitar, a Rua A, número 4, Feira 6, Conjunto Feira 6, tá? Você que mora no bairro, nas imediações, sinta-se à vontade para visitá-lo. E o e-mail do pastor Maruel é maroelbispo@bol.com.br. Se você quiser interagir com ele, também tem aqui uma das suas mídias sociais, que é o Facebook, pastor? Facebook. Muito bem, que é Maruel Bispo, ok? Então você poderá se interagir com o pastor Maruel. E o pastor Alex Cosmo, tá? O pastor Alex, ele é o pastor fundador da Igreja Aprisco, ok? Da Igreja Aprisco.
E o endereço da Igreja Aprisco, Avenida João Durval, 2915, aqui na cidade de Feira de Santana também, tá certo? O bairro ali é qual, Alex? Ali chama-se São João, aquele bairro. São João, não é, rapaz? O pessoal chama de Estação 9 e tal, mas é São João. Para mim é novidade, né? Bairro de São João. Ok, o e-mail do pastor Alex. alexdoaprisco@gmail.com, tá certo? alexdoaprisco@gmail.com e na verdade o site da igreja aprisco.com, aprisco.com. Você poderá interagir com eles. O pastor Maroel, ele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste. Também ele é licenciado em letras pela FTC e está cursando psicologia pela UFS, a Universidade Estadual aqui de Feira de Santana. Pastor Alex, ele é pastor da Igreja Aprisco e ele é formado em administração também pela UFS, a Universidade Estadual de Feira de Santana. Muito bem, já estão apresentados os nossos convidados, devidamente apresentados. Nós queremos agora começar aquele bate-papo que você sabe que acontece aqui, aquele bate-papo gostoso. E a primeira pergunta, a pergunta desse nosso primeiro bloco, para poder iniciar aí uma gama de informações que virão à tona aí para a gente. Primeira perguntinha é: quem é o pastor? O tema é o pastor à luz da Bíblia. E a perguntinha do nosso primeiro bloco: quem é o pastor? Vamos começar assim por ordem de idade. O pastor Manuel está mais experiente, está no ministério há mais tempo. Então a gente tem que agora beber de balde com o senhor, pastor Manuel. Meu Deus. Pastor Manuel, quem é o pastor? Não é porque essa pessoa, pastor ou pastora, não é? Isso aqui já é tema para um outro programa, não é? Só devem existir pastores ou também pastores. Esse é um tema para um outro programa. Mas vamos agora de uma forma assim bem generalizada, né? Então, quem é o pastor? Quem é a pastora? Quem é essa pessoa, não é, que está à frente dos fiéis? Quem é o pastor? Bom, na concepção bíblica, né, que eu entendo da palavra de Deus, aqui no texto de Efésios, capítulo 4, né, versículo 11, diz que o Senhor, né, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para fazer o quê? Né, para buscar o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o pastor é esta pessoa que, dentre o povo de Deus, né, dentre os servos do Senhor, teve um chamado específico, né, teve uma experiência genuína com o Senhor para fazer a obra do ministério, para cuidar de pessoas, né, para conduzir pessoas, segundo a orientação do Espírito Santo. Então, o pastor é esta pessoa que acompanha, que nutre, que cuida e que protege a ovelha que o Senhor, né, destinou para ele cuidar. Muito bem, pastor Manuel. Muito bem. Pastor Alex, né? Quem é o pastor? O pastor ele é uma pessoa, né, que Deus dá para o rebanho. Eu acho que o grande diferencial na vida pastoral é quando realmente há uma vocação, um chamado de Deus na vida da pessoa para esse ofício específico pastoral, que infelizmente, né, tem sido um pouco confundido com tantos outros ofícios e funções. Mas eu vejo que o pastor é aquele que cuida da ovelha, é aquele que cuida do rebanho. De uma maneira bem simples, biblicamente, quando a gente observa, o termo usado na Bíblia é pastor mesmo. O termo sacerdote também, você pode aplicar um pouco a essa missão, né, pastoral, mas principalmente o termo pastor. E eu acho que isso não foi colocado na Bíblia sem propósito. E nem deve ser aposentado por nós hoje por existirem termos mais modernos que se use, né, a pessoas que estão em alguma função de liderança, alguma coisa, até chama-se de líderes ou tantos outros nomes que se tem. Mas eu acho que o nome pastor, ele é a melhor representação que pode se ter a respeito desse ofício, por isso que ele se encontra na Bíblia. Para mim, o pastor é aquele que cuida das ovelhas. Muito bem. Então, os nossos convidados foram muito objetivos, não é? E falaram com muita simplicidade.
E isso é importante nesse programa para que todos vocês compreendam. Agora, uma pergunta que não quer calar, não é? A origem, não é? A origem da palavra pastor, não é? Por que é que nós, por exemplo, não é? Somos intitulados de pastores? Biblicamente falando, de onde é que veio o termo? Pastor Maruel. Bom, lendo o Salmo 23, né, que diz claramente lá Davi, né? Davi escrevendo esse salmo, ele se identifica, né, diante do Senhor como uma ovelha. Então ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então havia na cultura de Israel, né, essa questão do homem cuidar de ovelhas, ovelha o animal, né? Então esse cuidar, essa proteção, né, daquele que cuida da ovelha, a ele foi dado o nome de pastor. Então vemos que a origem, né, basicamente, nasce ali naquela cultura, né, de Israel, né, daquele homem que cuida das ovelhas, que nutre, que leva para os pastos para comer o alimento, né, que providencia água, que protege, né, a ovelha dos lobos, né? Então o pastor, nos dias de hoje, nós entendemos que tem a origem na cultura de Israel. Muito bem. O senhor citou aí um exemplo muito bem citado do Antigo Testamento. Exatamente. Né, quando Davi ele atribui a Javé, não é? Isso. A figura de um pastor, e ele se coloca como ovelha. Exatamente. Não é? E a gente percebe no Novo Testamento que Jesus, ele vai pelo mesmo viés, não é, pastor Alex? Com certeza. Jesus, na verdade, ele vai resgatar o que tinha sido perdido pela própria instituição religiosa judaica, infelizmente, né? Porque já o profeta Jeremias tinha já denunciado o que tinha acontecido com a vida de muitos pastores e que tinham sido levantados por Deus para serem pastores e, na verdade, se tornaram só os comedores das gorduras, né, das ovelhas. E esse resgate de Jesus é muito importante, porque o pastor, tal qual o sacerdote na época da lei, ele era uma representação do amor e do cuidado de Deus na vida do povo. Então, isso precisa ser mantido, né? Então, que hoje, né, me mantém assim com os olhos sempre atentos, é de que a nossa figura, ela precisa representar bem a figura do amor de Deus e do cuidado de Deus sobre a vida do povo, né? E isso foi o que Jesus buscou viver. E é o que a gente tem que continuamente buscar viver. Estamos representando bem, somos parecidos com Jesus, o sumo pastor, porque na verdade todo pastor, Manuel, ele na verdade é co-pastor. Sim. Né? Sim. Todo pastor é co-pastor, porque o pastor, só Jesus. Sumo pastor. É o sumo pastor. Então a gente cuida do rebanho dele. E isso tem que fazer com que nós pensemos em fazer isso representando o caráter dele, né, o amor dele, e não simplesmente o nosso, né? Então esse é um desafio mesmo. Então acho que Jesus resgatou essa figura e usou esse termo, não simplesmente por ser um termo, vamos dizer assim, como você falou, aplicável para aquele momento onde as pessoas viviam um contexto agrário forte e tinham esse contato direto com isso. Talvez hoje seja mais distante, principalmente para quem vive urbanamente falando, conhecer o que é um pastor. Sim. Mas culturalmente isso é passado, as pessoas têm uma noção, mesmo que rasa às vezes, mas têm uma noção do que é ser um pastor, que é estar com a sua vida ali embrenhada no meio das ovelhas e cuidando delas o tempo todo. E eu vejo que por isso que Jesus também resgatou esse termo e se referiu a si mesmo, uma das poucas maneiras que Jesus se autodenominou. Ele disse: eu sou o bom pastor. É verdade. Então, a gente precisa honrar isso, né, e viver isso. É verdade, com certeza. E o que você falou aí, uma das suas falas aí foi muito importante, né, quando você fala que estamos aqui, né, como co-pastores, né, para servir. E Jesus é o dono do rebanho, né? Jesus é o dono do rebanho. Essa fala é importante, que Jesus, ele é o sumo pastor e nós somos co-pastores, ele é o dono do rebanho, porque infelizmente é uma realidade. Percebemos que
muitas pessoas maravilhosas, não é? Que foram consagradas ao ministério pastoral, elas muitas vezes não compreendem o que de fato significa ser um pastor e elas acabam invertendo as coisas, né? Elas perdem de vista o fato de que Jesus é o sumo pastor e de que essas pessoas elas são apenas co-pastores e também elas perdem de vista o fato de que o rebanho é do pastor e acabam se apossando, privatizam o rebanho. E é muito importante dizer que cada pessoa dará contas de si, prestará contas de si diante de Deus. Mas o pastor prestará contas de si e do rebanho. Exatamente. E é bom que se diga isso porque estamos às vésperas de eleições, não é? E isso aqui que eu estou falando aqui, eu sei que vai fomentar aí uma discussão interessante. E às vésperas das eleições, muitos pastores que eu considero pessoas maravilhosas. Por que maravilhosas? Por que, pastor? Porque Deus não faz nada que não seja maravilhoso, né? Infelizmente, a gente que se vende às vezes para o adversário, ou a gente negocia as nossas convicções. Mas eu gosto de dizer que são pessoas maravilhosas. Então, infelizmente, algumas pessoas maravilhosas que foram consagradas no ministério pastoral, elas se compreendem como donas do rebanho e muitas vezes até manipulam esse rebanho, né, para poder votar em um determinado candidato que eles entendem ser o melhor. E tudo isso a título de barganha, né? Verdade. Ou seja, olha, eu faço com que meu rebanho vote no senhor, mas uma vez eleito, o senhor vai dever a mim, sei lá, né, não sei quantos sacos de cimento, não sei quantas carroças de areia e por aí vai. Então, o que dizer disso? Na verdade, o que nós percebemos nessa situação é a mercantilização. Sim. Né, da fé do povo. Então, o pastor, como ele está ali como co-pastor, de maneira alguma ele pode fazer, né, uma aliança com um político desse nível. Um dos princípios batistas que eu aprendi no seminário, até eu defendo isso, né? Alguns caras me criticam, para você com esse princípio batista, né? É um colega meu chamado pastor Maurício, né? Gente finíssima, eu gosto muito dele, mas vem você com seus princípios. Mas essa é a verdade. Um dos princípios batistas que eu aprendi no seminário é a chamada livre competência do indivíduo. Então, o que acontece? Essa livre competência dá ao cidadão, dá ao crente, o direito dele votar em quem ele achar que deve. De forma alguma, eu vou entender que uma ovelha vem até mim, pastor, qual é o candidato do senhor? Eu vou declarar, meu candidato é fulano de tal. Pastor, eu vou votar também com esse candidato. Se essa pessoa quiser votar, paciência, tudo bem. Mas de forma alguma, pastor, qual é o candidato que eu devo votar? Então, eu como pastor, não me sinto na obrigação. Agora, como pastor, eu tenho que orientar o rebanho para que ele procure votar em pessoas que tenham uma conduta ética, né? Tenham uma vida ilibada e um bom serviço prestado à comunidade. Né? Se ele for evangélico, melhor ainda, né? Mas não forçar ou não conduzir o povo, né, para que vote em tal candidato, porque isso é a mercantilização. Isso não é o papel do pastor. Ok. Muito bem. Alex, você quer falar alguma coisa? Eu quero, porque assim, é exatamente isso aí. Na verdade, tem uma barganha em torno de tudo isso, né? Existe a barganha do pastor com o político, a barganha do pastor com a congregação, a barganha da congregação com o pastor. Então, existe uma troca de interesses e favores aí que criou um sistema bem complicado mesmo. Bruto. E que uma vez que você entra nele, você se acostuma e começa a ter as benesses dele, você pode se tornar difícil para você renunciar a ele. A gente vê pastores se tornando políticos, né? E usando o artifício da própria estrutura eclesiástica para galgar a carreira política. Isso são coisas inadmissíveis, porque em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, ele diz que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Eu acho assim, que o cara que chegou ao pastoreio, ele não tem que aspirar mais nada não na vida dele. Tipo, se aquele foi o chamado de Deus na vida dele, e ali ele chegou ao pastoreio, eu acho que a obra mais excelente que alguém pode ter na terra, tipo, o cara vai ser presidente da república. Se é o chamado dele, tudo bem, mas vou abrir mão do pastoreio para ser presidente da república, eu não posso descer de pastor para presidente. Entendeu? Eu acho que tudo vai disso aí. Mas quando dentro do coração do homem tem tantos desejos que ele ainda não se completou,
Aí é onde moram os problemas. Porque esse sistema vai justamente ofertar em cima disso. E aí o cara, então, tchau, né? Vai. Então, infelizmente, essa é uma realidade difícil. A gente vê hoje como a congregação tem sido usada como massa de manobra mesmo, né? Porque tem pastores que tocam seus rebanhos assim, vão, como você falou, cada um vai dar conta de sua obra a Deus, né? Agora eu acho que o pastor, ele tem que, como o pastor Manuel falou, ele tem que ser um gerador de consciência política, social, né? Ele tem que ser um agente de construção de parâmetros para que a pessoa livremente possa decidir os rumos da sua vida, do seu país, da sua nação, né? Eu vejo por aí. Pois não. Ok. Se eu for fazer assim um resumo, né, de tudo aquilo que foi dito aqui, a partir dessa pergunta, quem é o pastor? Então a gente poderia dizer o seguinte, que o próprio Javé, não é? Ou seja, o próprio Deus, ele recebeu essa ideia, não é, do pastoreio através do Davi, não é? Se tornou rei Davi depois, não é? Como o pastor Manuel colocou muito bem. Então, lá no Antigo Testamento nós temos aí no caso este exemplo do Salmo 23:1, como Davi fala, o Senhor é meu pastor. Então ele atribui ao próprio Deus a figura de pastor e ele se coloca como ovelha. E no Novo Testamento vamos perceber que o próprio Jesus, né, ele também se coloca como pastor. Eu sou o bom pastor, né? E o interessante é que o Senhor Jesus, ele ratifica que a ideia de Davi é boa quando ele se autodenomina o bom pastor. E a ideia vem exatamente da figura daquela pessoa que trabalhava no campo. Né? Então, Jesus, na verdade, ele se atribui esse título de pastor e que faz alusão a algo muito simples. Era aquela pessoa que, economicamente falando, não era uma pessoa que estava no topo da pirâmide, eram pessoas da classe baixa, cuidavam de ovelhas, né? E ele, na verdade, o Senhor Jesus, ele sugere isso, que os líderes das comunidades cristãs aqui na Terra são pessoas que estão ali para fazer como o pastor fazia, mas se necessário fosse até dar a sua vida pelas ovelhas. E nós, pastores, devemos entender isso, somos pessoas vocacionadas, separadas por Deus, para cuidarmos das pessoas e darmos o melhor para elas, né, a partir da palavra de Deus. E é muito bom que a gente não perca isso de vista, porque muitas vezes alguns colegas nossos entendem que esse título é um título insuficiente, né? E acabam muitas vezes criando outros títulos, e nós inclusive entendemos que na palavra de Deus, né, existem outros vocábulos para os líderes das comunidades cristãs, mas principalmente, por exemplo, pastor, bispo e presbítero, eles vêm da mesma raiz grega, né? Então, pastor, que é sinônimo de bispo, que vem do grego bispos, de presbítero, que vem do grego presbiteros, né? Que pressupõe também o que? O ministério pastoral. Pressupõe funções e não organiza-se uma hierarquia. Né? E muitas vezes compreendemos isso de forma inadequada. Com certeza. Às vezes entendemos que Cristo e seus apóstolos, eles organizaram a hierarquia eclesiástica, enquanto que aqueles vocábulos pressupõem serviços e que são sinônimos. O próprio Pedro, ele fala, eu que sou presbítero como vocês, sim. Se referindo a outros líderes da igreja. E ele já era apóstolo no caso, né? Já era um apóstolo, mas não abria mão de ser um pastor. Exatamente. De ser um presbítero. Mas pós-queda humana, sempre houve essa confusão entre o que é ordem e o que é hierarquia. E não necessariamente para haver ordem tem que haver hierarquia. Exatamente. Hierarquia foi uma coisa que teve que ser aplicada ao sujeito pecador, ao homem caído que não entende o que é ordem, né? Mas a igreja deveria ser diferente. Sem dúvida. Porque a igreja está lidando com pessoas que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus e que devem aprender a viver nos moldes do reino de Deus. O reino é ordem, não é simplesmente hierarquia. Né? Então a gente precisa realmente transitar nesse nível. Então por isso que às vezes essas confusões acontecem. Entendeu? A gente sabe que pastoreio é uma missão que é exercida por todos que estão na comunidade. Agora, em níveis, em ordens diferentes, sim, dentro do processo. Sim. Porque toda a comunidade pastoreia, cada irmão pastoreia outro irmão.
Existem pastores auxiliares dentro de uma igreja porque o pastor de repente não consegue pastorear todo o rebanho sozinho, então tem os pastores que auxiliam mais diretamente nessa missão e nessa vocação. Tem aqueles pastores que se dedicam a pastorear outros pastores, né? Então isso também é necessário dentro do corpo, dentro da igreja. Então entender essa ordem é mais importante, mais divino e salutar do que tentar trabalhar a questão de hierarquia. Entendeu? Da igreja QG, né? Da igreja QG, porque foi esse o pensamento, às vezes, foi o pensamento de Lúcifer, foi esse. Lúcifer não entendia que era ordem, ele achava que era hierarquia, então ele queria subir de posto. Eu, como tenho uma origem militar, eu costumava dizer na igreja, eu costumo dizer, né, que na igreja, no quartel, né, existe a questão do regulamento, mas na igreja é relacionamento. Não tem por que ter hierarquia, é relacionamento que a gente tem com o irmão e faz com que aquele irmão nos identifique, nos veja como um pastor. Sem dúvida. Não aquela questão de imposição, né, de hierarquia, de ordem. No quartel, sim, né, existe a hierarquia, aquela obediência, né, aquela disciplina que tem que haver numa ordem militar, mas não na igreja. Agora, quando a igreja, desculpa, Emerson, agora quando a igreja acaba se tornando se permite se tornar essa máquina, vamos dizer assim, aí começa a ter que implantar esses sistemas para poder ficar mais fácil gerir o processo, entendeu? Porque relacionar dá trabalho, gasta tempo, você passa a vida inteira, entendeu? Talvez você não vai ter aquela propulsão numérica ou estatística que às vezes é anunciada ou pregada, entendeu? Por outros colegas, entendeu? Então, se dedicar a esse aspecto da simplicidade que você colocou da vida pastoral é realmente algo maravilhoso, mas desafiador nos dias atuais. Entendeu? Sim, é verdade. Inclusive, eu esqueci de mencionar que o pastor Manuel, qual é o seu posto ali no... Sou o segundo sargento do Exército. Muito bem. Então, o pastor Manuel é segundo sargento do Exército, né? E serve aqui em Feira de Santana, no 35º Batalhão de Infantaria, 35BI. Né? Ele sabe muito bem aqui do que é ordem hierárquica. Quero acrescentar uma novidade que vocês não estão sabendo, que há cerca de 40 dias, mais ou menos, né, eu fui e passei para a reserva remunerada. Opa, muito bem. Glória a Deus. Uma reserva ativa, né? Mais tempo para a obra, né? Com certeza. Gente, infelizmente, já está encerrando aqui o nosso primeiro bloco, ok? A pergunta foi, quem é o pastor? E conversamos muitas coisas interessantes. Sem dúvida alguma, o segundo bloco também será muito interessante. A gente vai ali para um rápido break comercial. Daqui a pouco a gente está de volta. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Providel, grava até pensamento. Muito bem, estamos de volta aqui com o segundo bloco do seu programa Visão Aberta. O primeiro bloco eu tenho certeza que foi muito legal, tenho certeza que você gostou bastante. Estávamos conversando aqui em off, muitas outras coisas queríamos falar, mas infelizmente o tempo é exíguo, o tempo é pequeno, não deu. Mas estamos agora no segundo bloco e eu quero relembrar a vocês, telespectadores e internautas, que o tema do Visão Aberta nesta ocasião é o pastor à luz da Bíblia. Quem é o pastor segundo a Bíblia? O que é que a Bíblia diz ser o pastor? Esse é o tema da gente. Eu estou tendo o privilégio de receber aqui os pastores Alex Cosmo e o pastor Manuel Bispo. São nossos amigos e irmãos, estão aqui para cooperar com esse ministério da TV Monte Sião, do programa Visão Aberta. Muito bem. Olha só, mais uma perguntinha aqui para a gente continuar esse nosso bate-papo, né? E a perguntinha agora é a seguinte. A primeira foi quem é o pastor e agora a segunda. Quem pode ser pastor ou pastora? Não é? Quem pode ser pastor ou pastora? Existem critérios para que uma pessoa
ela exerce um ministério pastoral, existem critérios? É isso que a gente vai procurar descobrir aqui agora, tá? Com os pastores Maroel e Alex. Vou começar com o pastor Alex Cosmo. Pastor Alex, qualquer um pode ser pastor ou existem critérios? Para se ser pastor, não é um chamado nem uma vocação para todos, óbvio. Deus é quem direciona isso. Então não parte de uma decisão pessoal, né? Agora, para se ser pastor é necessário ser humano e pessoa, né? E para mim é fundamental que alguém para ser pastor tem que ser ovelha. Sem dúvida. A Bíblia traz muito importante. A Bíblia traz algumas referências que a gente pode aqui no decorrer do bloco a gente citar, mas eu acho que um fundamental da vida pastoral é que esse pastor seja ovelha. Sim. Também. Seja uma ovelha pastor. Ou seja, o pastor, antes de ser pastor, tem que ser ovelha. Tem que ser ovelha, porque se ele não for ovelha, ele não vai entender, não vai saber. Um exemplo, a gente teve agora o Dia dos Pais aí, por exemplo, ninguém pode ser pai sem que não tenha sido filho. Exatamente. Não é verdade? E existem grandes crises no desenvolvimento da paternidade exatamente por não ter sido bom referencial de pais ou de uma relação boa com os pais. Verdade. Do mesmo jeito, tem muito pastoreio debilitado e desequilibrado porque não foi ovelha ou não teve pastores sobre si, sobre sua vida, cuidando da sua vida. Então, eu acho que para ser pastor precisa ser humano e precisa ser ovelha. Ou seja, é perigoso ser patrão sem ter sido funcionário. É verdade. Não comparando mal. Pastor Maroel, o que é que o senhor disse também aí acerca dessa palavra? Eu quero pegar a deixa aqui do pastor Alex, falando que, realmente, uma pessoa para ser um pastor tem que ser ovelha. Né? E eu conheço, infelizmente eu conheço, colegas nossos que são pastores, não foram ovelhas, não tiveram experiência de ter alguém pastoreando ele, e ele hoje tem um ministério dele debilitado por conta disso. Um pastor tem que ser ovelha, e outro requisito é que um pastor, alguém para ser pastor, tem que ter ovelhas. É verdade. Não existe um pastor que não tenha ovelhas. É verdade. E mais uma vez, infelizmente, eu conheço colegas nossos que são pastores e não têm ovelhas. É complicado. Mas foi consagrado a pastor e está aí com o ministério também debilitado. Então, além de ser pastor, além de ser ovelha, ele tem que ter ovelhas e tem que ter a experiência do chamado, da vocação divina. Verdade. Então, não existe, por exemplo, quando eu fui no seminário, fui perguntado quem aqui veio ser pastor. Saudoso pastor. Jonas? Não, pastor presidente do seminário, pastor reitor, pastor Schutz. Pastor Schutz perguntou quem aqui veio para ser pastor, levante a mão. E eu calouro daquela, chegando no seminário, porque na minha ali, olhando, mais de 250 alunos ali naquele auditório, naquela capela, eu fiquei assim, rapaz, e agora? Eu fiquei na minha cara, fiquei minha mão ali. Não levantei a mão não, alguns levantaram. Aí o pastor deixou 1 minuto, 2, 3, depois ele foi e respondeu. Quem veio, aquele português, Sim. Arranhado, quem veio ao seminário ser pastor, está no lugar errado. Porque seminário não forma pastor. Pastor é dom de Deus. Então, para alguém ser pastor, além de ser ovelha, tem que ter ovelha, ele tem que ter um chamado, uma vocação divina. É verdade. Inclusive, o pastor Newell McSchutz, um exemplo de um bom pastor. Sim. É verdade? Excelente. As ovelhas que congregaram com ele sempre assim, o admiraram pelo amor, pelo cuidado. Com certeza. Eu estava conversando com um casal, um pastor conhecido nosso, pastor Márcio, que estava em Jacobina. Sim. Meu colega de seminário. E que foi também tesoureiro do Seminário Teológico Batista do Nordeste. Estávamos conversando, eu, ele, a esposa dele, minha esposa também estava, e a esposa dele falou assim: olha, se colocar vocês dois aí no liquidificador, não dá o pastor Schutz. Então, realmente ser pastor é um privilégio, além de uma grande responsabilidade. O pastor Schutz realmente, ele sempre foi muito admirado. Na verdade, a escola antiga, os pastores mais antigos e quando o sistema não estava tão pesado como está hoje, os pais da igreja, que são referência também para a vida pastoral,
são realmente muito diferentes do que se apresenta hoje enquanto modelo pastoral, né? Hoje, quando você pensa em pastores hoje, eu imagino que as pessoas pensam, por exemplo, eu sou formado em administração, né? Então a pessoa pensa assim, pô, tem que ser um administrador, o cara tem que ser, sabe, tem que saber fazer tudo e coordenar e fazer uma grande obra e tal. E a outra vertente mais nova é a vertente do terapeuta, do psicólogo. Hoje, pastor tem que ir por essa linha, né? Porque a demanda atual e aquilo que se tem anunciado atualmente está puxando esse tipo de característica. Mas nós, pastores, precisamos ter equilíbrio para poder transitar nisso. Porque essa perda, muitas vezes, dessas referências, por exemplo, eu acho interessante que o pastor Schultz, que realmente tem uma história admirável, né, aqui, enquanto missionário e tudo, na vida de muitos pastores, na minha família também, né, e que mesmo estando enquanto diretor, reitor de seminário, nunca abriu mão do pastoreio da igreja local, que é uma grande dificuldade que está acontecendo hoje na vida pastoral. Tem muitos pastores abrindo mão de um pastoreio simples do dia a dia da igreja local, em prol de uma ascensão, sabe lá para onde, que na verdade só está distanciando, né, os pastores da sua missão fundamental. Sem dúvida. Alex, para não perder aqui, para não me esquecer de algumas coisas que eu queria colocar, o pastor Manuel falou que o pastor tem que ter ovelhas. Tem que ter ovelhas. Só pontuando o seguinte, não há problema algum em que um determinado pastor passe um período sem estar pastoreando. Não é isso que o pastor Manuel quis dizer. Não é? Há pastores que passam períodos assim por algum motivo justo e não estão pastoreando. Mas, naturalmente, chegará o momento que eles voltarão a pastorear. Agora, eu entendo o que o pastor Manuel falou no sentido do seguinte, que quando um pastor é vocacionado e chamado por Deus, um dos sinais que se apresenta é que no meio da congregação existem pessoas que já o consideram como tal, independente de titularidades, de proformas e de coisas. Ele já exerce aquele dom, aquele chamado, ele já exerce aquela vocação, mesmo naturalmente, entendeu? Então ele realmente, quando Deus realmente tem um chamado e vocação na vida de alguém, aquilo vai brotando no meio da própria congregação. E uma das maneiras de você notar isso é através do que o pastor Morel falou. Existem ovelhas que estão ouvindo aquela voz. Verdade. Você está entendendo? É verdade. E assim, Alex, eu quis não perder de vista isso, o fato de que às vezes alguns pastores ficam um determinado período sem pastorear, às vezes por motivo de saúde, alguma coisa assim. Outra coisa também que eu não gostaria de perder de vista aqui, o fato de que não só alguns pastores hoje se sentem obrigados a terem um curso de administração e psicologia, como também de contabilidade e direito. Eu tenho que ter noção, sobretudo quando o pastor ele está à frente de um grupo de igrejas, né? Tem a matriz, as filiais, enfim. Às vezes existe essa pressão. Mais uma vez quero dizer que nada demais. O pastor tem que ter noção, sim, de administração, né? da psicologia, enfim. Mas a gente tem que deixar bem claro que ele não tem que se sentir obrigado a ter que necessariamente ter um curso, não é? Até porque eles podem perder o foco principal, né? Se quiser ter, não há problema algum, melhor ainda. Mas não pode perder de vista o fato de que ele é um pastor. Porque, na verdade, o que é que está acontecendo? Por causa da demanda das pessoas, às vezes a gente, como pastor, se sente pressionado a ir atrás daquele atributo específico que vai atender a demanda mercadológica do momento. Só que a gente precisa entender o seguinte: ainda que a gente busque todos esses conhecimentos, eu acho que realmente o pastor ele tem que ser uma pessoa antenada, ele tem que ser o cara com a Bíblia e com o jornal, né? Hoje a gente fala Bíblia e o iPad. E o iPad. E tal. Mas o pastor, ele é formado na Bíblia. A fonte e o discernimento de tudo da vida é somente pela palavra. Instrumento de trabalho. Ele pode avançar em qualquer área do conhecimento, mas se ele perder a Bíblia, que é o que está acontecendo, às vezes você vai ouvir alguns pastores, infelizmente, pregando, você vai ver que tem pouco Bíblia
E tem muito pensamentos, filosofia, muita ideologia, sabe? Pensamentos modernos e pensadores e tudo mais. E tem se perdido o elemento fundamental, a substância, a essência da coisa que precisa ser a palavra. Então, esses pilares que é a Bíblia, uma devoção mesmo profunda pela palavra, e a vida de oração, são os pilares de uma vida pastoral. Se não tiver isso, meu irmão, acabou, não tem mais nada. Acabou. É verdade. Nós gostaríamos, assim, agora de ler para vocês aí, telespectadores e internautas, um texto que a gente separou aqui, que vai estar também respondendo a pergunta desse segundo bloco principal, que é: quem pode ser pastor? Como o Alex colocou bem, o pastor ele tem que ser, em primeiro lugar, ovelha. E como o pastor Marão colocou bem, o pastor ele tem que ter ovelhas, né? E agora existem outros critérios além desses, e a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele enumerou algumas características da pessoa que pastoreia, né? O apóstolo Paulo, ele ganhou Timóteo para Jesus, ele percebeu que Timóteo era vocacionado, o consagrou de forma típica ao ministério pastoral porque ele era muito jovem, e escreve 3 cartas pastorais, 2 delas foi para Timóteo, para dar orientações práticas sobre a vida ministerial. E nessa porção específica que nós vamos ler aqui agora, 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé e jovem pastor Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, são as características de qualquer crente, mas principalmente de um pastor. Pastor Alex, poderia ler para a gente, pastor? Vamos lá. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. O ministério pastoral, né, pastor Alex? Exatamente. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Eu penso que o apóstolo Paulo já respondeu para a gente aqui, né? Além do que os pastores também colocaram, quem pode ser pastor? E nós pontuávamos algumas coisas aqui em off, né? Importante que essa pessoa que vai exercer o ministério pastoral, ela, em primeiro lugar, tenha ouvido o evangelho, consequentemente tenha se convertido ao evangelho, se batizado e essa pessoa tenha passado a congregar realmente e dar frutos. Porque, como o pastor Alex colocou bem aqui, a pessoa vocacionada, ela é reconhecida naturalmente. Não é, pastor Manuel? Exatamente. As pessoas vão perceber, não, fulano é pastor, fulano é pastora. Né? Entendendo que, como foi colocado aqui antes, existe o pastor no sentido informal e existe o pastor no sentido formal, ministério mesmo. Né? E o apóstolo Paulo, ele fez isso aí. Eu queria propor algo para vocês. Quero propor um ping-pong. Tá? Pedir essa Bíblia do pastor Alex emprestada, pastor Alex. Eu vou reler aqui essas características. Gostaria que vocês fizessem, assim, breves comentários sobre isso. Vocês topam? Vamos para lá, que a gente possa explicar para o tentar, pessoal. Né? Vamos lá. 3:1, né? Fiel é esta palavra. Se alguém aspira o pastorado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Vou começar com o pastor Manuel. Pastor Manuel, o que significa ser irrepreensível? Seria ser perfeito? Não. Eu creio que irrepreensível seria uma definição assim de não tenha do que te acusar. Sim. Né? É uma pessoa que procura ter uma conduta ilibada, sim. Né? Que procura andar de forma ética nos seus contratos, né? Com as pessoas com que ele convive, com que ele trabalha, com que ele mora. Então, irrepreensível seria
Seria dessa maneira. Muito bem. Vamos lá, um ping-pong. Em breves definições, como o pastor Manuel fez, a gente vai continuar aqui para esclarecer para você aí, tá bom? Vigilante. Pastor Alex, o pastor tem que ser vigilante. Que é isso? Primeiro que ele está cuidando de um rebanho, né? Então, cabe a ele estar atento a todas as investidas que possam existir contra a vida do rebanho. Então não pode ser uma pessoa desligada, ou que tenha outros focos na vida que não o rebanho. Muito bem. Entendeu? Porque a questão da vigilância significa que o cara está ali sentado e o que ele olha é o rebanho. Isso. E ver se há alguma aproximação. Então, eu acho que esse é um funil estreito. Verdade. Eu sei que essa fala sua, você sentiu vontade de falar muito mais coisas aí, porque na minha cabeça, pastor Manuel, veio uma explosão de ideias. Sóbrio. O pastor Manuel, o pastor tem que ser sóbrio. Sobriedade é um atributo importante na vida de um pastor, porque a sobriedade nos traz o quê? Nos traz tranquilidade nas decisões, né? No cuidado com o povo de Deus, porque infelizmente tem pastores que são precipitados, né? Que não têm uma sobriedade para tomar decisão, para avaliar a questão da igreja. Então a sobriedade é um fundamento importante. É o contrário de ébrio, não é? Com certeza. Ou seja, uma pessoa sóbria é uma pessoa que faz tudo baseado na razão, exato, na noção a partir correta da palavra de Deus. Exatamente. Né? Pastor Alex, o pastor tem que ser honesto. Honestidade, com certeza, com certeza. Honestidade porque antigamente, quando você falava assim, sou pastor, bem-vindo à nossa empresa, você tem crédito aqui facilitado. Hoje em dia, meu amigo, então assim, ser honesto é você honrar com a sua palavra, né? É você ser verdadeiro, é você ser fiel naquilo que você promete, naquilo que você se habilita a fazer, né? Então ter honestidade é isso aí. Sim, sim. Sim, sim. Não, não. Pastor Manuel, o pastor, ele deve ser hospitaleiro. Hospitaleiro, uma qualidade que eu gosto muito e pratico, né? Graças a Deus ao ministério. Eu gosto de receber as pessoas em casa. Então eu convivi com o pastor Alberto, né, que gostava muito de receber as pessoas na casa dele. Vamos lá tomar um café, né, vamos lá comer uma empim frita, vamos lá. Então eu aprendi isso com ele e no meu ministério desenvolvi esse atributo de ser hospitaleiro. Amém. Então, infelizmente, existem pastores que ao pregar na igreja ele sai, dá tchau, né, e não vê mais daquela ovelha, a não ser no próximo domingo. Pastorinho de púlpito. Exatamente. Apto, pastor Alex, apto para ensinar. Exatamente. Tem que haver preparo, né? Tem que haver preparo na palavra, porque, na verdade, não que o Espírito Santo não exerça o papel fundamental de ensino na vida do rebanho, porque é o Espírito Santo mesmo. Mas o pastor ele tem que estar sempre disponível e pronto para ensinar. Uma das funções do ministério pastoral importantíssimas é equipar o rebanho, preparar as pessoas para que cada uma possa desenvolver bem o seu chamado, o seu ministério. E aí vem o ensino, não só o ensino teórico da palavra, mas o ensino principalmente com a própria vida. Exatamente, ensino prático, né? É como alguém já falou, antes de se levantar para ensinar, se assente para aprender, né? Então, muito bem. Deus chama, Deus prepara e depois Deus envia, né? Exatamente. Vamos lá, 3. Não dado ao vinho, pastor Manuel. Positivo. Em algumas culturas, né, como na América, existem alguns pastores que bebem vinho. No nosso caso do Brasil... No Brasil também tem. No Brasil tem, Mas não dado ao vinho. Eu entendo que o pastor não deve fazer uso, né, de substância alcoólica. O pastor deve se abster, né, de qualquer tipo de bebida, né, que venha alterar, né, o seu organismo. Então, não dado ao vinho, eu entendo que seja uma pessoa que se afaste, literalmente, da bebida. E também entendendo que contextos, né? O cara pastoreia uma igreja de periferia, onde há muito problema com o alcoolismo. Já pensou se na ceia se serve o vinho literalmente? E se o pastor também usufrui do vinho? Enfim, imagina aí. O cara que não pode nem tocar uma gota na boca, ou não, o pastor também toma. Eu costumo dizer que Jesus tomava vinho, mas Jesus não dirigia carro. Complicado, né? Outra coisa. Vamos ver o contexto. Pastor Alex, não espancador. Porque existe, né? Tanto no sentido mesmo pessoal, homens que não têm equilíbrio nenhum e que diante de uma situação de pressão partem para agressão mesmo, verbal, física.
Isso aí é inadmissível na vida pastoral, porque o pastor ele tem que ser uma mistura de firmeza e doçura. Né? Ele tem que ser firme sem ser rude, sem ser áspero, sem ser grosseiro, e tem que ser doce também. Né? Então, assim, essa questão do espancador é isso, e também vejo na questão de como ministrar a igreja, porque tem pastor que, porque está enfrentando suas próprias crises, às vezes não está orando suficientemente, não está meditando na palavra, ouvindo o coração de Deus, começa a ficar se sentindo cobrado como Moisés ficou. Né? E bateu na rocha. E bateu na rocha, entendeu? Espanca muitas vezes por palavras. Exato. Né? Então, às vezes, assim, um púlpito com as causas pessoais. E aí destrói a igreja, cara. Sabe por quê? Porque a igreja é uma plantinha. E se você toda semana bater nela ou podar, ela não vai ter crescimento. Exatamente. Então, tem que saber moderar entre os períodos que você vai ser um pouco mais firme, né? Ser mais, podar mesmo alguns excessos, alguma coisa. E tem hora que você tem que deixar mais solto, deixar florescer. Equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Se você se torna um espancador, significa o seguinte, que você não teve equilíbrio para lidar moderadamente com determinadas situações. Pois não. Pois não. Pastor Manuel, moderado. Moderado, né? É o contrário aqui do contendedor, né? Do contencioso. Então, moderado é procurar ser equilibrado, né? Nem tanto, né? E nem tão pouco. Então, esse equilíbrio deve ser buscado realmente através de muita oração, né? De jejum, né? De leitura da palavra, né? Internalizar a palavra dentro de nós, para que a gente possa ser moderado, né? A nossa maneira de administrar a igreja, de cuidar da igreja, de tratar o pecado do irmão na igreja, tem que ser moderado. Nós estávamos falando em off, né? A pessoa comete um pecado na igreja e às vezes o pastor é muito duro. Como que ele também não tivesse limitações. Exatamente. E nós estamos sujeitos às falhas também. Então, procurar ser moderado, né, no cuidado com a obra de Deus. Pois não. Vamos adiantar mais rápido aqui esse ping-pong? Vamos lá. Pastor Alex, inimigo de contendas. Porque a igreja é lugar de convivência e convivência estreita, próxima. É cooperação e não competição. E queira ou não, onde você tem pessoas sendo trabalhadas, pessoas que são imperfeitas, vai existir sempre divisões, vai existir sempre pensamentos diferentes. Então, mas a postura pastoral, ela não deve ser partidarista, ela não deve ser contenciosa, ela deve ser sempre de pacificação, de construção, né? De ensino. Porque se para um espírito de divisão prevalecer dentro de uma igreja, ele vai ter que contar com a família pastoral. Vai ter que contar. Se ele não contar com a família pastoral, não prevalece dentro da igreja. É verdade. Entendeu? Então, se o pastor for inimigo de contendas, aquele espírito não tem legalidade no corpo. Muito bem. Entendeu? Então é por aí. Glória a Deus. Pastor Manuel, não ganancioso. Não ganancioso. Então, a ganância, infelizmente, né, tem destruído muitos ministérios. Né? Não ganancioso é não procurar adquirir, né, coisas de maneiras ilícitas. Né? Não desejar além daquilo que Deus lhe deu. Então, seria a definição de não ganancioso. Muito bem. A Bíblia diz, contentai-vos, né? Com o que tem. Com o que tendes, né? Muito bem. Que governe bem a sua própria casa, pastor Alex. Esse é o ponto realmente mais desafiador na vida pastoral, porque biblicamente não há pastor sem um contexto familiar forte, bem estruturado, estabelecido. Perfeito. Então, são nesses pontos onde a gente precisa refletir, porque a função pastoral dentro da congregação, ela é uma função de complementaridade. Sim, e deixa eu completar aqui o versículo que eu li para o pastor Alex, porque não é só isso não, fala assim, ele complementa, viu? É o que ele mais comenta aqui, essa característica, ó. Que governe bem a sua própria casa. Aí ele continua, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É verdade. Pode comentar, continua, pastor. Então, ter essa experiência familiar é extremamente necessária na vida pastoral, porque é muito fácil você exercer autoridade, né, num contexto onde você está em cima de um púlpito e as pessoas estão ali, mas é muito mais difícil você exercer isso dentro da sua própria casa. Então, o que eu acho que ele está trazendo aí é que o pastor ele não pode ter uma vida dupla.
que ele não pode exercer. Como é que ele vai exercer algo sobre uma igreja, um rebanho e outras famílias que estão ali, se dentro da própria casa dele ele não está autorizado ali? Ele não foi trabalhado dentro da própria casa. E esse é um grande desafio mesmo, né, para a vida pastoral. E, infelizmente, é mais um dos pontos onde o sistema tem mesmo tirado os pastores de dentro das suas casas. E o pastor que é tolo, ele vai deixar se levar por isso. Mas o pastor que for sábio, ele vai cair para dentro da família dele, porque primeiro ele tem o primeiro rebanho a ser cuidado, zelado, é a sua família. Exatamente. E sem isso, o outro já não vai... E esse rebanho é um rebanho geralmente muito menor. Né? Então vamos supor que o pastor, ele tem a sua esposa e 2, 3 filhos. Sim. Ou então a pastora tem seu esposo e 2, 3 filhos. Tem um rebanho de 4 pessoas. Se esse pastor, essa pastora não está tendo competência para administrar esse rebanho de 4, 5 pessoas, como terá competência para administrar um rebanho de 50, 100, 200, 300 ou mais? Né? E aqui eu lembro da palavra do pastor Julinésio, lá da Segunda Igreja Batista, que foi colega nosso de seminário, e ele pregou na nossa igreja e falou algo interessante. Quando Moisés, ele recebeu a visita do seu sogro, de Jétro, que Jétro deu aquele conselho para ele, para descentralizar as obrigações, Jétro também levou para ele a sua família. Olha, toma aqui minha filha, toma aqui meus netos, né? Você tem que pastorear esse povo, mas você não pode perder de vista o pastoreio da sua família. É um ponto interessante, apesar de ser ping-pong, eu quero dar uma participação aqui na fala de Alex. Sim. Quando ele falou que a igreja não compreende bem essa questão. Então, quando fala governar bem a casa, para o pastor fazer isso, a igreja tem que compreender também. E permitir que isso aconteça. Sim. Porque às vezes o pastor tem aniversário na segunda-feira. Minha filha, segunda-feira é minha folga. Aí ela faz uma oração. Quarta-feira, fulano está adoeceu. Não tenho que estar na igreja quarta-feira. Eu quero ser com a minha família. Eu quero ir para o shopping, passear. Isso. Eu tenho que ter esse momento com a minha família para que eu possa governar, cuidar, estar junto dos meus filhos, minha esposa, na verdade. Muito então, bem, a igreja pastor. precisa ficar atenta em relação a isso. Nunca tinha observado dessa forma. Pois é. Ele tem que governar bem a sua casa no sentido de saber exercer, né, a autoridade, amar e prover. E também ele não vai prover se a igreja também não coopera. Não permite, exatamente. Se os irmãos muitas vezes estão construindo seus palácios e esquecem também que o pastor tem necessidades. Exatamente. Né? E também lembrei aqui de uma palavra de Miles Monroe. Ele falou que muitos pastores estão perdendo as suas famílias, perdendo as suas esposas e filhos, ou pastoras perdendo seus esposos e filhos, porque os seus casamentos estão sendo destruídos, porque eles estão adulterando com a noiva de Jesus. Então, muitas vezes o pastor passa mais tempo no templo, né? Com o rebanho nas atividades eclesiásticas e não reserva um tempo para sua esposa e filhos. Aí ele acaba adulterando, traindo a sua esposa com a noiva do Cristo. Isso é muito forte. E tem acontecido de pastores, na verdade, abandonar a família, mas não abandonam o ministério. Sim. E está uma coisa totalmente errada, equivocada. Complicado. Porque o ministério principal, né, a primeira igreja, eu costumo dizer, não é na rua A, número 4, feira 6. Isso. A primeira igreja fica na rua Hidrolândia, 127. Isso que é a minha família. Isso. Então eu tenho que cuidar bem da minha família para depois eu cuidar bem da obra de Deus. Muito bem. E tudo isso vem, né, esse desajuste vem por causa do nosso coração, que às vezes não está similar ao coração de Jesus. Sim. Né? Então a gente às vezes começa a desejar coisas que não são salutares. E esse desejo, essa concupiscência acaba nos levando a nos corromper, levar uma vida fora do padrão. Alex, pastor Manuel, uma pessoa me falou uma coisa interessante. O pastor às vezes tem algumas tentações. E duas das grandes tentações de um pastor é um templo grande e luxuoso e uma congregação numerosa. Aí muitas vezes se pastoreia não como ministério, como um serviço, visando o bem, não é, comum, mas muitas vezes se pastoreia com esse afã de dar uma satisfação para o outro de que o meu templo é grande e bonito e que eu tenho muitas pessoas. E perde-se de vista o principal. Independente do prédio, independente da quantidade de pessoas, dê o seu melhor para as ovelhas de Jesus que decidiram congregar no seu ministério. E principalmente, tipo assim, mas isso já vem dessa mercantilização. O sistema, né? O sistema todo que prega isso. Porque, na verdade, a nossa aspiração pastoral, primeiro, é de representar, deveria ser de representar bem o caráter de Cristo, primeiro na nossa família e, consequentemente, também na congregação. E a nossa visão de produtividade ministerial
deveria ser quantos estamos conseguindo fazer semelhantes a Jesus. Muito bem. Você está entendendo? Verdade. E não números, estatística, o templo, isso e aquilo outro. Então, a gente precisa, como eu te falei, momentos como esses são importantes para poder a gente se autoavaliar, analisar. E já chegamos no final do segundo bloco. Infelizmente o tempo passa voando, mas rapidamente, pastor Marael, também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia no opróbrio do laço e no laço do diabo. É a última característica. O que dizer sobre isso? Bem, isso fala com referencial. O pastor, ele deve ser um referencial na comunidade. O testemunho principal deve partir de casa, né? E depois partir para a comunidade. Então, não ter um bom testemunho é necessário, né, para que o ministério seja frutífero. Em alguns casos, nós temos visto alguns escândalos acontecendo, né, com pastores renomados, né, saindo na mídia, na televisão, na internet, cometendo coisas terríveis. Então, recentemente eu vi na internet uma pastora orando por uma mulher, né, e colocou a Bíblia sobre o seu pescoço, e a câmera que estava filmando, infelizmente, pegou lá dentro um objeto lá dentro do sutiã da mulher, e ela começou a puxar aquilo ali, e começando a dar glória a Deus, aleluia, e aleluia, e ela puxou aquilo ali, colocou dentro de um copo, dentro de um frasco, perdão, e depois veio uma obreira com um copo de vidro, com um líquido vermelho, parecendo aquele molho inglês, né? molho inglês, e colocou passou na frente da cirurgia que foi feita ali. E depois os comentários no Facebook, lá, todo mundo malhando aquela pastora. Então, infelizmente, o mau testemunho de alguns líderes, né, tem contribuído para que o ministério pastoral seja desacreditado. Mas é importante que todo pastor, toda pastora, procure dar esse bom testemunho, primeiramente dentro de casa, na sua família, e depois perante a comunidade, né, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém. Já chegamos no final do nosso segundo bloco. Eu vou ali rapidinho, daqui a pouco eu volto, nos aguarde aí. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Providel, grava até pensamento. Muito bem, estamos novamente aqui com o programa Visão Aberta, no nosso terceiro e último bloco. E estou assim recebendo hoje os pastores Maruel Bispo e o pastor Alex Cosmo. E o tema do nosso programa hoje é o pastor à luz da Bíblia. O pastor à luz da Bíblia. E a pergunta do nosso agora terceiro bloco é: qual o processo para a consagração pastoral? Não é? Existem assim alguns critérios para que uma pessoa seja consagrada, né, ao ministério pastoral especificamente. Nós sabemos que isso varia de acordo com denominação, de acordo com convenção, enfim, mas existem aquelas características que são imprescindíveis para qualquer comunidade, ok? É sobre isso que nós vamos agora conversar aqui com os nossos convidados, tá certo? Bem, pastor Maruel, para que uma pessoa vocacionada ela seja consagrada, né, ao ministério pastoral, quais são os critérios que o senhor lá na Igreja Batista da Família, né, o senhor se utiliza para consagrar alguém para o ministério pastoral? Bem, nós estamos lá na Igreja Batista da Família seguindo uma orientação batista renovada. Eu tenho uma formação teológica num seminário tradicional e nós colocamos alguns princípios, né, em nosso estatuto, consta isso, e também da forma como aconteceu comigo na Igreja Batista missionária. Então, para ser consagrado a pastor, os requisitos necessários, além de ter a questão da experiência, né, do chamado, da vocação divina, essa pessoa tem que ter um reconhecimento da comunidade onde ele está convivendo, né? As pessoas precisam reconhecer esse chamado na vida dele. Essa pessoa, então ela é avaliada, né, pelo ministério pastoral,
a ele é dado uma atribuição, seja liderar uma congregação, um campo missionário, e havendo realmente o desempenho, o desenvolvimento daquela pessoa, naquele ministério, se ele se demonstra ser uma pessoa profícua, né, no seu trabalho, ele passa por um concílio, onde avaliamos a questão da vida familiar, a questão da vida, né, a questão do conhecimento bíblico e teológico, né? No nosso caso, lá nós temos um seminário médio de teologia, onde nós já formamos algumas pessoas, e essa pessoa, então, passa por esse concílio e, se aprovado, ela é consagrada ao ministério pastoral. Pois não. Pastor Alex, né? Quais são os critérios lá da Igreja Aprisco? Parece bastante, né? A gente sabe que as denominações realmente têm seu procedimento, né? Que não deve ter sido construído de forma sem pensamento, né? Deve ter sido uma coisa bem pensada. A gente tenta pensar da seguinte forma. Primeira, a regra áurea da gente é: não imponhais as vossas mãos precipitadamente. Então, a gente acha que, como eu falei aqui desde o início, a gente acha que é Deus quem dá o pastor para o rebanho. Então, se é Deus quem dá, em algum momento isso vai ficar completamente manifesto. Então, existe uma caminhada de entrega da vida da pessoa, de despertamento pessoal para o ministério. Às vezes pode começar dentro do próprio contexto de uma igreja local, ou ao ser enviado a uma obra missionária em algum lugar, a partir dali um rebanho ser provocado, gerado por Deus, ali para o cuidado das pessoas para com o pastor e do pastor para com as pessoas. Então, havendo isso, um reconhecimento da comunidade, a comunidade solicitando, então é feito então uma consulta com os demais pastores, líderes da igreja, a respeito da vida, do testemunho daquela pessoa. E então, havendo isso e havendo a constatação manifesta de um ministério pastoral sendo exercido, então a gente impõe as mãos e consagra ao ministério pastoral. Ok. E naturalmente também essa pessoa, quando vocês consagram, é uma pessoa que, a exemplo do que o pastor Varão falou, também é uma pessoa que é detentora de um bom conhecimento bíblico, né? Sabe manejar bem as escrituras, como diz lá Timóteo, né? Maneja bem a palavra da verdade, né, pastor Alex? Com certeza, eu vejo assim, eu mesmo sou um pastor leigo, como as pessoas chamam, né? Sou pastor leigo porque não tenho formação ainda num curso de teologia e tudo mais, mas eu acho que o principal na questão da vida e da palavra é um conhecimento profundo da Escritura e de ter em si o Evangelho. Porque, às vezes, o conhecimento da Escritura como um todo, sem uma profundidade de Evangelho, distorce a caminhada. Sim. Entendeu? Então, o que a gente espera que haja na vida do pastor é um conhecimento e uma vida de Evangelho, que você enxergue o Evangelho de Cristo na vida da pessoa. Né? E, a partir disso, ele consiga derivar o restante da palavra e a caminhada do dia a dia. Muito bem. E, assim, é até interessante que tenhamos, assim, pastores em determinados aspectos que caminham por linhas diferentes, né? Porque o que determina realmente que uma pessoa, né, um homem ou uma mulher, né, que sejam pastores ou pastoras, enfim, é exatamente, em primeiro lugar, a experiência pessoal com Deus, né? E a convicção de uma vocação, de uma chamada ministerial. Percebamos aqui, né, a partir das indumentárias, né? O pastor Maroel está trajado de forma tradicional, vamos colocar assim, convencional, não é? O pastor Alex de forma mais despojada. Mas não é isso que determina, não é? Que um seja pastor e o outro não seja. Isso é muito importante, não é? O pastor Maroel está de forma mais convencional, o pastor Alex de forma mais despojada, mas ambos são pastores. O pastor Maroel, ele tem uma formação teológica, não é? O pastor Alex ainda não, quer dizer, formação teológica técnica. Porque Alex, ele foi nascido e criado, não é, em Igreja Batista, e tem se todos os pastores tivessem o conteúdo, né, o conhecimento bíblico que o pastor Alex tem, eu falo isso porque eu conheço. Embaixador do Rei, foi embaixador do Rei. A diversidade. Mas é importante a gente perceber essa diversidade no meio, né, do círculo dos pastores. A questão da indumentária, a questão da formação teológica técnica, né, enfim. O imprescindível é que essa pessoa ela tenha realmente tido uma experiência de conversão, tenha descido as águas, né? Uma pessoa
que realmente é uma pessoa que congrega, uma pessoa que dá frutos, uma pessoa que dá provas da sua chamada, uma pessoa que tem a sua intimidade com Deus, tá? Isso é imprescindível para que alguém realmente, um outro pastor, possa também reconhecer aquilo, juntamente com a igreja, legitimar aquela pessoa como realmente uma pessoa chamada para pastorear, ok? Bem, já estamos chegando ao final, não é? De mais um bloco. Esse terceiro bloco foi um pouquinho mais curto, porque o segundo também foi um pouco mais ampliado. Enfim, não conseguiremos exaurir, não é, os conteúdos dos temas propostos aqui, certamente que não. Mas certamente promoveremos o que chamamos de explosão de ideias, né? E você aí em casa, na sua igreja, continuará procurando se informar sobre o tema proposto. Agora eu quero ouvir as considerações finais, quero assim desde já agradecer pastor Alex Cosmo, pastor Manuel Bispo, pela presença de vocês, tá? Nos sentimos honrados com a presença de vocês e desde já ouvir as considerações finais de ambos. Pastor Alex, fica à vontade. Agradecer, né, essa oportunidade de estarmos aqui. Espero ter transmitido assim, o mais próximo possível da verdade do que eu estou vivendo, experimentando e desejando viver. E dizer a todos que procurem conhecer o Evangelho, a palavra. E olhem se os pastores parecem com Jesus. Esse, para mim, é o ponto fundamental que eu queria fechar. É isso aí. Amém. Precisamos de pastores que pareçam Jesus. Amém. Pastor Manuel. Quero agradecer também pelo convite, pastor Emerson, e dizer que esse tema é interessante, né? E é um tema que deve estar realmente sendo vivenciado pela igreja, né? E eu quero deixar aqui um pedido à igreja. Cuide do seu pastor. Pastoreie o seu pastor. Ele é um homem sujeito a falhas, né? E um ser humano igualmente a você e que precisa do seu cuidado. O pastor é gente. É verdade. Muito obrigado, pastor Manuel. Enfim, estamos assim encerrando o nosso programa Visão Aberta. Eu tenho certeza que você foi edificado e esperamos em Deus que na próxima oportunidade estejamos juntos para mais um tema, se Deus assim permitir, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo programa, querendo Deus. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Providel, grava até pensamento. Está na hora de tocar um instrumento musical. Solo Music, Centro de Educação Musical. Violão, guitarra, contrabaixo, técnica vocal, teclado, bateria, flauta doce, gaita, teoria musical, musicalização infantil, material didático grátis. Rua JJ Seabra Centro, Galeria Central, segundo andar, sala 209. Informações 3489-8998 ou 8188-2848 ou 9195-3406. Solo Music, Centro de Educação Musical.